Fala minhas bases nitrogenadas, seja bem-vindo mais uma vez ao canal Estudar Mais Biologia. Aqui quem fala é o professor Jonatas Fontinelli e nesta aula vamos falar sobre as características dos seres vivos. Será uma sequência de vídeos mostrando as características essenciais que os seres vivos possuem. Essa é apenas a primeira. Galera, é o seguinte. Segundo a ciência, não existe um conceito próprio de vida. Só que nós sabemos que os seres vivos possuem várias características que designam como seres vivos. E uma delas é ter o metabolismo. Como essa aula é prática, rápida e objetiva, vamos direto para o assunto. O metabolismo nada mais é do que o conjunto de reações químicas que um indivíduo possui. Ou seja, todas as reações químicas que ocorrem dentro dos indivíduos é caracterizada como metabolismo. Logo, aqueles indivíduos que não são seres vivos, consequentemente, não terão metabolismo. O metabolismo é dividido em dois tipos, em catabolismo e anabolismo. Com esse esquema, você nunca mais irá errar questões que envolvem metabolismo. Catabolismo é um tipo de reação química de degradação, ou seja, moléculas complexas irão ser quebradas em moléculas mais simples. Um exemplo que ocorre em nosso organismo é o que acontece, por exemplo, com a glicose. Quando você se alimenta do arroz, do feijão, do macarrão, do x-bacon, quando esse alimento entra em você, ele vai se transformar em moléculas cada vez menores. Eles irão se catabolizar. A glicose é um carboidrato que você utiliza para a produção de energia. A glicose ela tem a fórmula C6H12O6, ou seja, uma fórmula estrutural complexa. Quando essa glicose entra em sua célula, ela vai ser quebrada em moléculas mais simples, liberando o carbono, o hidrogênio e o oxigênio, e consequentemente liberando também energia que você precisa para viver. Um exemplo prático aqui. O canal Estudar Mais Biologia, ele possui 3 siglas. Estudar Mais Biologia. Se eu quebrar, dividir essas letras, eu vou ter a letra E, a letra M e a letra B separadas. Ou seja, eu tinha o EMB, quebrei em E mais M mais B. Então eu catabolizei, eu degradei essa sigla. Um exemplo prático que ocorre no nosso dia a dia também é as pessoas, por exemplo, que fazem academia ou fazem exercício para emagrecer. Elas catabolizam. Olha esse carinha aqui, gordinho, que está acima do peso. Ele quer, por exemplo, emagrecer. O tipo de exercício que ele vai fazer são exercícios catabólicos, onde ele necessita degradar essa gordura em excesso para poder voltar ao seu peso padrão, para poder emagrecer. Então, o tipo de exercício para emagrecimento se chama exercícios catabólicos, onde eu vou degradar as moléculas de glicogênio, de gordura que tem no meu corpo, e vou quebrar essas moléculas e, consequentemente, eu vou emagrecer, eu vou perder peso. Já o anabolismo é um tipo de reação química de construção, onde é o processo contrário do catabolismo. No anabolismo, eu vou fazer reações químicas de crescimento. Voltando ao exemplo prático lá da sigla do canal, eu tenho 3 siglas, o E, o M e o B. Elas estão separadas. Quando essas siglas se ligam, ela forma o EMB, uma molécula mais complexa. Então eu tinha 3 letras separadas, agora eu tenho uma sigla mais complexa. Outro exemplo prático do nosso dia a dia. Vamos pensar em relação às plantas. As plantas conseguem produzir o próprio alimento. O que a planta precisa para produzir o próprio alimento? O que a planta precisa para produzir sua glicose? Ela precisa de luz, de água e de carbono. E, consequentemente, ela produz a glicose. Então, aquele processo inverso que você viu lá no catabolismo, onde nós utilizamos a glicose para produzir energia. As plantas, elas conseguem fazer a própria glicose, utilizando apenas carbono, água e a luz do dia. E assim ela faz um processo anabólico de construção de moléculas. Outro exemplo prático aqui do nosso dia a dia, voltando ao exemplo da academia, uma pessoa que é magrela e quer ganhar massa muscular, uma pessoa que é magrela e quer engordar, automaticamente ela vai anabolizar. Anabolismo, crescimento. Um macete para você lembrar desse catabolismo e anabolismo é só você lembrar dos anabolizantes. O que os anabolizantes fazem? Eles fazem o crescimento. Pessoas que usam anabolizante, consequentemente, utilizam para ganhar massa muscular. Anabolismo, anabolizante, crescimento, construção. Então é tipo de reação para crescer, para construir, certo? Eu tenho um colega que usa tanto anabolizante que quando ele vai gritar, falar, ele acaba relinchando de tanto anabolizante que ele usa de cavalo. Claro, você pode usar anabolizante se você tiver uma prescrição médica ou uma receita médica e não sair utilizando hormônio de cavalo no seu corpo, correto? Essa foi mais uma aula do canal.
Se você gostou, não deixe de se inscrever em nosso canal. E claro, se ficou alguma dúvida, deixe aqui nos comentários e deixe aquele likezinho para ajudar o canal, beleza?